Como nós vimos aí nesses tópicos anteriores, a regra para as contratações realizadas pela administração pública é por meio de processo licitatório, por meio de licitação, certo? Então, até mesmo por isso que a Lei 8.666 ela foi editada, certo? Mas nós temos aí exceções a essa regra, que são realizadas por meio dessa contratação direta. Então, a contratação direta são exceções a essa obrigatoriedade de licitar, e isso vai ocorrer de que forma? Por dispensa ou por inexigibilidade de licitação. Ou seja, a licitação ela poderá ser dispensada, né? Ou ela vai ser inexigível, correto? Então, nós vamos verificar aí essas duas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, beleza? A primeira hipótese de dispensas de licitação. Essa hipótese de dispensa, ela vai ser dividida em duas formas. Ela poderá ser uma licitação dispensada ou ela poderá ser uma licitação dispensável, tá? Nestes casos aqui de dispensa de licitação, o nosso rol, ele é taxativo. A lei, ela trouxe situações específicas onde a competição, ela seria até mesmo possível. Olha, é possível que haja uma competição, mas a lei disse que ela não é obrigatória. Tá? Então, nós temos aí sim uma possibilidade de licitação, tá? O objeto ele é possível de ser licitado, atende aí todos os pressupostos fáticos, lógicos e jurídicos para que ocorra uma licitação, mas a própria lei trouxe essas situações taxativas em que não é obrigatório licitar. Então, ela vai ser analisada sob as hipóteses de licitação dispensada, tá? Que está lá presente no artigo 17 da nossa Lei 8.666, que são as situações de alienação de bens móveis e imóveis. Então, quando a gente falar de alienação de bens, a gente está falando aí de situações de dispensa de licitação. No caso da licitação dispensada, a lei, ela dispensa a licitação e não se pode licitar. Então, a lei disse, olha, não precisa fazer licitação, mas administrador, você também não pode fazer, mesmo se você queira, tá? Então, não precisa e não pode ser feito. Em que situações? O artigo 17 da nossa Lei 8.666, que traz aí diversas situações com relação à alienação de bens móveis e imóveis da administração. Então, a sua tarefinha de casa é ler o artigo 17 da Lei 8.666. Eu estou falando para você que ele trata desse assunto, alienação de bens móveis e imóveis, mas ele traz aí situações específicas com relação a essas alienações de bens. Tá? Então, você tem que ler aí, porque essa parte da leitura da lei seca é um trabalho solitário, é um trabalho você e a letra da lei, beleza? Então, quando a gente falar de alienação de bens móveis e imóveis, nós estamos falando de uma possibilidade de licitação dispensada. A administração, a lei, dispensou a obrigatoriedade de se licitar e disse que não pode licitar nesses casos de alienação de bens móveis e imóveis. Mas nós temos também a possibilidade de dispensa de uma licitação dispensável. A licitação dispensável é aquela em que há a possibilidade da dispensa de licitação. A lei trouxe lá no artigo 24 também um rol taxativo de situações. Aliás, um rol taxativo de situações em que a licitação ela é dispensada, tá? Ela foi dispensável, mas o administrador pode licitar se ele quiser. Então, a lei falou assim, olha, nesses casos do artigo 24, você, administrador, está dispensado de fazer a licitação. Mas se você quiser fazer, você pode fazer. Por isso que nós falamos que ela é dispensada.
dispensável. Existe a possibilidade de não fazer, mas se o administrador quiser, ele pode. Já na dispensada, existe a impossibilidade de fazer, mas se o administrador quiser fazer, mesmo assim ele não pode. Então essa é a diferença aí das dispensas, tá? Lembrando que essas hipóteses de dispensa, elas são rol taxativos. São situações específicas que a Lei 8666 trouxe, dispensando a licitação, tá? Falou assim, olha, nesses casos não precisa licitar. E aí, aqui não pode, e aqui nesse caso, se o administrador mesmo assim quiser, ele pode licitar. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa primeira situação que dá aí a possibilidade de uma contratação direta, que traz aí essa exceção à obrigatoriedade da licitação, tá? Com relação a essa questão de contratação direta, eu vou chamar a atenção de vocês para essa observação, que são duas formas de licitação, duas classificações de licitações trazidas aí pela doutrina, que elas caem muito em prova, tá? As bancas, elas gostam de cobrar esse assunto de licitação deserta e licitação fracassada, certo? E eles geralmente trocam o conceito das duas para tentar aí fazer um peguinha para você. Mas você que vai ver aqui com a gente, tenho certeza que não vai passar por apuro nenhum aí na hora da sua prova, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o que seria uma licitação deserta. A licitação deserta, ela é caracterizada pela ausência de interessados em participar do processo licitatório. A administração foi lá, abriu o edital, né, para que os interessados se inscrevam aí a vir a participar desse processo de licitação, seja qual for a modalidade aí de licitação, mas não dá nenhum interessado. A licitação é deserta, não tem ninguém que quer participar dessa licitação. Nesses casos de licitação deserta, com a ausência de interessados, a regra é que se faça uma nova licitação, se abra aí um novo procedimento licitatório, certo? Mas existe aí uma exceção, que seria por meio também de uma contratação direta. Só que, para configurar aí a possibilidade de se fazer essa contratação direta, tem que se avaliar alguns pressupostos aí. A primeira situação é a licitação ter sido caracterizada pela deserção, ou seja, não tem nenhum interessado, não tinha nenhum interessado em participar daquela licitação. Beleza, não tinha nenhum interessado em participar daquela licitação. Fazer uma nova licitação, que é a regra, pode gerar algum prejuízo para a administração pública? Opa, fazer uma nova licitação pode gerar algum prejuízo para a administração. Então, já é um outro pressuposto que pode gerar aí uma contratação direta. Como assim, professor, um prejuízo ao realizar uma nova licitação? Vamos supor que o objeto do procedimento licitatório, ele é um objeto que ele tem que ser realizado com uma certa urgência, tá? A administração tem uma certa necessidade de urgência na realização daquele objeto, certo? E aí, o fato de você abrir um novo procedimento licitatório, isso pode vir aí a dar uma morosidade na realização daquele objeto, para até que a administração consiga concluir aquilo que realmente se almeja com esse processo de licitação. Então, aí se justifica fazer uma contratação direta para não ter que passar por todo o processo licitatório de novo. Então, quando a gente fala aqui de prejuízo em realizar uma nova licitação, a gente não está falando apenas de prejuízo financeiro para a administração, tá? Pode ser um prejuízo no sentido de morosidade, enfim, em outros aspectos também. Mas, além desse prejuízo em realizar uma nova licitação, precisa de um outro pressuposto,
que é realizar essa contratação direta nas condições idênticas à licitação que foi deserta. Então, abriu um processo licitatório, não teve nenhum interessado, certo? Aí, foi verificado que realizar uma nova licitação não teria problema, não causaria nenhum prejuízo aí para a administração em realizar esse novo procedimento de licitação. Mas para fazer a contratação direta, tem que ter as condições idênticas à licitação deserta. Então, tem que ter uma pessoa interessada em realizar essa contratação diretamente com a administração naquelas condições previstas no edital da licitação que foi deserta, que não teve nenhum interessado aqui, tá? Então, levar em consideração aí todas as condições presentes no edital da licitação que não houve interessados aqui no início, beleza? Então, licitação deserta é a ausência de interessados. Não houve nenhum interessado em participar daquele procedimento licitatório. Em regra, deve ser realizada uma nova licitação. Mas pode ser realizada uma contratação direta? Pode. Se não for causar nenhum prejuízo ao realizar a contratação direta, né? Aliás, se não tiver nenhum prejuízo ao ser realizada essa contratação direta, se uma nova licitação for causar algum prejuízo, morosidade, gastos e tudo mais para a administração, e a contratação tem que ser em condições iguais, idênticas a que não gerou nenhum resultado aí, nenhum interessado pela licitação deserta, beleza?